cristianismo foi tão atacado e vilipendiado pelos próprios cristãos. O conformismo exacerbado vem minando as crenças dos apóstolos e do Cristo e tornando o cristianismo uma mera religião social, sem qualquer função soteriológica, incapaz de direcionar a mais simples ação daqueles que o professam. Uma leitura rápida dos evangelhos nos mostram o quão próximos estamos do fim e o quanto estamos distante da pureza que necessitamos para vencer o mal. Quem leu em capítulo 24 de São Mateus consegue vislumbrar com incrível fidelidade o cumprimento daquelas profecias, principalmente as que dizem a respeito às ações dos cristãos antes da volta do Senhor Jesus. O versículo 10 do capítulo 24 afirma: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. No versículo 12 lemos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Em todos os casos, o texto citado aponta para um estado de conformismo dos cristãos durante o tempo do fim. Agora me permita explicar, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, a afirmação inicial: em que aspectos os cristãos estão atacando a sua própria fé. Porque isso é tão importante para a agenda satanista. Quais os ricos de abandonar, corre o risco de abandonar nossas crenças fundamentais e aceitar a agenda do inimigo. A agenda satanista é clara e antiga. Satanás nunca escondeu os seus objetivos. Como já falei, aleluia, a sua inimizade é contra a lei de Deus. Precisamos compreender a lei de Deus, não é apenas um conjunto de regras. A lei de Deus é a diferença entre o caos e o cosmos. Quando o diabo questiona a lei divina, ele questiona a própria natureza da sua organização. Tudo que ele ensina tem um único objetivo: é retirar a influência da lei de Deus da nossa vida e da vida das pessoas. Meu amigo, minha amiga, a única barreira que existe entre os seus ensinamentos é o seu total sucesso. É a igreja, aqueles crentes que professa e que defende com unhas e dentes a palavra de Deus. Quanto maior for a influência da igreja, não templo que o próprio Senhor falou, está vendo aqui, esse templo não há pedra sobre pedra que há de ser derribado. O templo hoje se referindo ao templo, é morada do Espírito Santo, é você, caro ouvinte, minha amiga, meu amigo, meu irmão. Mas devagar ele está conseguindo implantar seus projetos. Daí um enorme esforço que o diabo faz para enfraquecer a igreja de Cristo, enfraquecendo os servos e a serva de Deus, os membros de Cristo, aleluia, na terra. As ações isoladamente pode até parecer legítima, uma vez que o diabo não possui moral. Em um seu conjunto, porém, essas ações visam mudar a sociedade para um próximo do satanismo, até mesmo dentro das igrejas. Glória a Deus nas alturas. Minha preocupação neste momento, entretanto, o fato de encontrar pessoas que se denominam cristãos, defendendo abertamente a agenda de Satanás. Aleluia, glória ao Cordeiro de Deus. Ele entra pela agenda sexual. Uma das mais importantes bandeiras do satanismo é a perversão sexual. Através dela, Satanás consegue livre acesso na mente das pessoas. A agenda sexual é sem dúvida a maior ferramenta do enfraquecimento da espiritualidade de uma pessoa. A experiência na palavra de Deus
encontra-se em Números, capítulo 25, do 1 ao 8. Aleluia, fala lá sobre a experiência de Baal Peor. Mostra quanta perversão sexual enfraquece o discernimento do religioso. O diabo tem utilizado de forma global esta ferramenta dentro da igreja e fora da igreja, de forma organizada através de patrocínio de grandes organizações de mídia. O diabo tem imposto a sua agenda sexual, principalmente em várias siglas, não vou citar, para não ferir nenhum grupo. Glória ao Cordeiro de Deus. E perseguido quem a ela se opõe. Qualquer um que quer se opor a essa agenda é automaticamente censurado e taxado de intolerante. Satanás trabalha para segregar todo aquele que se declare contra o seu projeto. Infelizmente, muitos jovens cristãos incapazes de reagir a esta pressão, perfeitamente doutrinados em salas de aula, está totalmente controlado pelos status que os satanistas globalistas atacam. E quando as falas dos que as promovem, indo totalmente contra os ensinos da fé cristã, uma família destroçada não é justificativa para se destruir todas as famílias. Satanás se infiltra no modelo familiar, torna-o insuportável e depois prega a sua destruição. Prega o ódio, Satanás, aleluia, glória ao Cordeiro de Deus, pelas famílias, diretamente proporcional ao valor que é criador ou do Criador que dá a elas. A agenda econômica, aos outros aspectos importante da agenda de Satanás é a economia. Satanás precisa controlar todos os meios financeiros que possa patrocinar os seus projetos, assim como em Mateus capítulo 4 versículo 9, Satanás tem oferecido as riquezas em troca da adoração. A única existência é que o detentor dessas riquezas patrocine a sua agenda. Então Satanás não tem interesse em liberdade econômica, porque a riqueza gera poder e não é útil que as pessoas possuem bens para que possa se negar e receber os seus ensinamentos. Então o diabo atua dentro do Estado para que através dele possa controlar os costumes, utilizando principalmente a educação estatal, as leis de censura e perseguição, utilizando-se das casas legislativas, do poder judiciário, para manipular a opinião pública através das grandes corporações midiáticas. Não estou falando mal do juiz, não estou falando mal do deputado, não estou falando mal das autoridades, não, mas ele entra sorrateiramente ali e faz, impõe as suas leis. Enquanto isso, as pessoas devem se tornar cada vez mais dependentes do Estado, inclusive financeiramente, para que possam receber a ração, tanto financeiramente falando quanto intelectualmente. Qualquer governo que se oponha a dar liberdade às pessoas, incluindo a liberdade financeira, será o inimigo da agenda globalista e satanista. Uma vez detentor das riquezas, Satanás as distribui a empresários políticos e principalmente a líderes religiosos. O diabo se utiliza da ganância das pessoas para controlá-las. A agenda ecológica, por trás da pseudo-agenda ecológica, Satanás procura, na verdade, controlar a produção de alimentos.
Ele sabe que quem possui a panela possui poder, através do controle da agricultura, incluindo o controle da quantidade de alimentos produzido. O diabo trabalha para que as pessoas recebam apenas aquilo que o sistema lhe oferece. Ao mesmo tempo, ao controlar a produção de alimento, ele pode oferecer alimento envenenado para reduzir o discernimento das pessoas, uma vez que ele sabe que somos feitos do mesmo que comemos. O diabo não quer proteger as florestas, ele apenas deseja que nenhum país seja livre para produzir a quantidade que quiser. Os cristãos desavisados, enquanto muitos cristãos estão distraídos defendendo campanhas de sigla que eu não vou falar, fala de racismo, fala de antissemitismo e pauta semelhante em nome de uma falsa tolerância que só atende aos interesses satanistas. Milhões de cristãos estão sendo perseguidos, assassinados, vilipendiados, caluniados, injuriados por esse mesmo grupo que impõe tais agendas. Os cristãos precisam urgentemente levantar e alertar o mundo para a formação da imagem da besta e para as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, 6. Os cristãos precisam deixar de atacar os mandamentos de Deus e defender esta causa nas suas próprias vidas, compreendendo a importância desses valores em todos os seus aspectos, incluindo os aspectos econômicos e políticos. Os cristãos precisam deixar de atacar e de se atacar e ver o verdadeiro inimigo, que é o diabo. Aí a sua pauta, meu irmão, minha irmã, esta é a mensagem que o Senhor manda para você, caro ouvinte da palavra de Deus. Abre o olho para as agendas globalistas e satanistas. Nos unamos para fazer o bem, nos unamos para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe, glória a Deus.